Na década de 60, o Palmeiras montou uma equipe sensacional, mas infelizmente teve de competir com o mais mítico time da história do futebol brasileiro, o Santos de Pelé. Mesmo assim, a equipe chamada Academia educou o Brasil e conquistou alguns títulos incríveis, como a Taça Brasil em 60 e 67, o Rio-São Paulo em 65, o Robertão em 67 e 69 e o Paulista em 66. Isso tudo graças a jogadores talentosos como Baldock, Tupanzinho, Djalma Santos, Ademir Pantera e dois jovens que lideraram a segunda versão da academia na década de 70, Ademir da Guia e Dudu. Juntos, eles jogavam de forma tão sincronizada que pareciam ser a mesma pessoa. Com a dupla e mais alguns craques como Leão, Luiz Pereira, Leivinha, Edu Bala e César Maluco, o Palmeiras deu as cartas novamente no futebol brasileiro, ganhando o bicampeonato brasileiro em 72-73 e dois paulistas em 72-74. O time era tão espantoso que conseguiu manter o Corinthians longe dos títulos por alguns anos e colocou o Rivelino para correr na decisão do Paulista de 74. Vamos rever as fações desse time incrível, que tinha 5 dos 11 jogadores mais importantes da história do Palmeiras jogando juntos. Está na hora de entrarmos no ensino médio alviverde. É hora de falarmos da segunda academia palmeirense. Depois de ter brilhado na década de 60, o Palmeiras tinha tudo para continuar forte nos anos 70. E é claro que isso aconteceu. Com a saída de alguns jogadores lendários, o time ganhou novos astros, que eram tão bons ou até melhores que os da década anterior. No gol entrou Emerson Leão, um jovem que jogava como veteranão, com segurança e reflexos absurdos. Na zaga o destaque era o fenomenal Luiz Pereira, considerado o melhor zagueiro do clube até hoje. No meio de campo ainda tínhamos Leivinha, um meia rápido e preciso, Edu Bala, veloz como o apelido sugere e com fôlego invejável, Ney, um malabarista incrível com a bola nos pés, e César Maluco, um matador nato. Além disso, a dupla Ademir da Guia e Dudu continuava liderando o time. Juntos, eles disputaram 519 jogos pelo Palmeiras, um recorde. E com Oswaldo Brandão como técnico, o time tinha um elenco formidável e titulares que raramente saíam de campo. Era hora de brilhar como protagonistas e ser um tal de Pelé para rivalizar. Em 1972, o Palmeiras foi simplesmente imbatível. Eles foram buscar a dobradinha no Paulista e no Brasileirão e não deixaram por menos. No Paulista, eles venceram de maneira invicta, com 15 vitórias e 7 empates. O goleiro Leão já mostrava ser uma muralha, levando apenas 8 gols em 22 jogos. E o ataque também não ficava para trás, marcando 33 vezes, ficando com o melhor ataque da competição. E no Brasileirão, o Palmeiras foi destruidor. O campeonato foi disputado em 3 fases e uma partida final, onde um empate favorecia o time de melhor campanha. Eles ficaram em primeiro no grupo B na primeira fase e na segunda venceram a América Mineiro e Curitiba. E, apesar de perderem para o São Paulo, chegaram às fases finais. Se classificaram para a final com um empate na semi contra o Inter e na final um novo empate contra o Botafogo. Assim, o Palmeiras conquistou o primeiro título de Brasileirão de sua história. Com 30 jogos disputados, eles venceram 16, empataram 10 e perderam apenas 4, com 46 gols marcados e 19 sofridos. Se somarmos todos os jogos do ano, eles levaram só 44 gols em 80 jogos. Um baita ano para o Palmeiras, que se consagrou como time a ser batido na época. Em 73, o Palmeiras não levou o bicampeonato estadual, vencido por Santos e Portuguesa após o árbitro Armando Marques perder as contas nas cobranças de pênalti na final. Mas no Brasil foi diferente, eles foram os campeões de novo, sem concorrência. No primeiro turno lideraram com 18 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Na fase seguinte, 5 vitórias e 4 empates. Sem adversários, eles chegaram ao quadrangular final na frente, mas não deixaram o azar interferir. Derrotaram o Cruzeiro por 1-0 e venceram o Internacional em casa por 2-1. No jogo decisivo, um empate com o São Paulo daria a eles o bicampeonato. A equipe foi incansável, não deixando espaço ao adversário e garantido 0-0. 25 vitórias, 12 empates e 3 derrotas em 40 jogos, com 52 gols marcados e 13 sofridos. O Brasil era verde e a academia da segunda geração mostrou habilidade refinada, velocidade e defesa sólida. Jogar contra eles naquela época era um tormento, vencê-los improvável, marcar um gol só se Emerson Leão permitisse. Então, em 1974, o Palmeiras tentou reconquistar o Brasileirão, porém o Vasco de Roberto Dinamite finalmente descoloriu o Brasil. Mas o verdadeiro prêmio daquele ano seria o Campeonato Paulista, especialmente a final em 22 de dezembro. O Palmeiras não teve um turno regular muito bom, mas se recuperou no retorno e conseguiu a liderança e a vaga na final, contra o Corinthians. A final seria em 2 jogos, mas a volta no Morumbi era toda a favor do Corinthians, com mais de 120 mil torcedores apoiando o time. Mas quem levou a melhor foi a minoria dos palmeirenses. O jogo foi emblemático, com o segundo tempo cheio de momentos marcantes e memoráveis. Uma delas foi o lance que decretou a saída de Rivelino do Corinthians.
A foto de Luiz Pereira consolando o craque corintiano causou a ira da torcida e da diretoria. E então, o reserva de luxo do Palmeiras, Ronaldo, marcou o gol da vitória e o Palmeiras se tornou campeão paulista de 74, deixando o Corinthians mais um ano sem títulos. Depois do título épico de 74, o Palmeiras só ganharia outro paulista 2 anos depois, mas depois disso teria que esperar até 93 para celebrar outro caneco. Mas aquela noite de 22 de dezembro de 74 foi inesquecível, quando o time surpreendeu todo o Morumbi lotado de corintianos e levantou a taça com autoridade. O time era algo especial, ensinava a jogar futebol com classe, com jogadas incríveis e gols de impacto. E claro, tinha um gênio em campo, Ademir da Guia, o Divino. Essa equipe tem uma alma imortal no coração da Sociedade Esportiva Palmeiras. Leão é o cara. Esse goleiro foi incrível nos anos 60 e 70. Com apenas 20 anos, ele já tinha uma personalidade de dar inveja e reflexos de outro mundo. Defendeu o gol do Palmeiras de 69 a 78 e é um dos maiores da história do clube. E o melhor de tudo é que ele é o segundo goleiro com mais jogos pelo Verdão, incríveis 617 partidas. Não dá pra negar, Leão é um dos grandes nomes do Palmeiras. Eurico era um jogador que era essencial para o time do Palmeiras nos anos que jogou. Esse cara fazia o básico com perfeição, tinha marcação e cruzamento de primeira, e o melhor, ele jogou 467 partidas pelo clube, o que é muito impressionante. Vamos falar de um zagueiro de respeito? Luiz Pereira era um zagueiraço mesmo, sem dúvidas um dos maiores da história do Palmeiras. Ele tinha técnica de sobra, marcava como um leão e não deixava os atacantes adversários respirarem. Além disso, ele ainda sabia marcar seus gols. Foram 35 em 558 partidas jogadas pelo clube e 11 anos de Palmeiras. E adivinhem só, ele também está no top 10 dos jogadores que mais atuaram pelo clube, na sexta posição. Quando Luiz Pereira subia para o ataque, Alfredo ficava na defesa como um verdadeiro guardião. Ele tinha muita garra, mas não era tão técnico quanto seu parceiro de zaga. Ele fez parte da equipe do Brasil que jogou a Copa do Mundo de 74, como reserva do próprio Luiz Pereira. Zeca foi um dos muitos jogadores de longa duração do Palmeiras. Ele jogou 389 partidas ao longo de seus 12 anos com a camisa do clube e era o dono da lateral esquerda da equipe entre 69 e 77. Resumindo, Dudu era o parceiro de crime de Ademir naquele meio-campo dos sonhos. Juntos eles jogaram incríveis 519 partidas e fizeram história como uma das melhores duplas do futebol brasileiro. Dudu era o cara da marcação enquanto Ademir brilhava com suas habilidades. Com 12 anos e 609 jogos, Dudu é um dos mais queridos e lembrados pelos torcedores do Palmeiras. Filho de Domingos da Guia, o Divino Mestre, provou que a talento é coisa de família. Ademir foi o dono da camisa 10 do Palmeiras por 15 anos e 901 jogos. Ele é o terceiro maior artilheiro da história do clube, marcando 153 gols, e o que mais atuou pelo time também. É considerado o maior ídolo da história palmeirense, ou esse lugar pertence ao Santo Marcos? E um craque completíssimo, com passes precisos, gols incríveis, visão de jogo invejável e uma habilidade para jogar pelo time em qualquer situação. O imortal do futebol que infelizmente não teve a chance de brilhar na seleção brasileira. Meu amigo, se você estava procurando um jogador de meio campo que fosse inteligente, eficiente e habilidoso, precisava conhecer Leivinha. Ele tinha um cabeça incrível, era fundamental para a equipe de ataque campeã. Jogou pelo Palmeiras de 71 a 75 e foi uma das peças-chave nas conquistas nacionais e estaduais de 72, 73 e 74. Como os jogadores titulares estavam sempre jogando e quase nunca se machucavam, Ronaldo ficava no banco. Mas quando ele finalmente entrava, ainda assim mantinha a eficiência do time com seus gols, especialmente aqueles decisivos. O mais importante deles foi o gol que garantiu o título paulista de 74 contra o Corinthians e sua horda de 110 mil torcedores. Apresento a vocês Edu Bala, o cara que levava o nome a sério. Era rápido como um raio e dominava as laterais do campo. Era o cara que fazia diferença, dava passes incríveis para César e Ademir e ainda marcava seus próprios gols. Um jogador completo e fundamental para o sucesso do time. César Maluco era um cara cheio de personalidade, com muita raça, amado pelos torcedores e um verdadeiro artilheiro. Ele é o segundo maior goleador da história do Palmeiras, marcando 180 gols incríveis. Era polêmico, sempre estava envolvido em confusões, mas nunca deixava barato. Ele foi uma das peças-chave do brilhante time alviverde de 67 a 74. Ney era o dono da ponta esquerda, com seus dribles mortais, velocidade de sobra e cruzamentos precisos. E claro, ele marcava seus gols também. É o nono na lista dos jogadores com mais jogos pelo clube, tendo disputado 488 partidas. Pra quem não sabe, Oswaldo Brandão é um dos melhores técnicos da história do futebol brasileiro. Ele tinha um jeito de comandar a equipe de forma incansável e tinha estratégias perfeitas para cada jogo. Ele liderou o Palmeiras ao bicampeonato brasileiro e paulista entre 72 e 74. E adivinha só, depois de vencer o Corinthians na final do Paulista de 74, ele também foi responsável por tirar o time alvinegro da fila em 77.
Até hoje ele é considerado um ícone do Palmeiras. Então, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Bem, eu queria deixar claro aqui que eu usei muitas fontes, vou deixar todas na descrição, mas uma que eu quero deixar muito evidente é a do Imortais do Futebol, que é um site incrível sobre história do futebol. Tudo que eu sei eu aprendi lá, então acessem lá, por favor. Curtam, se inscrevam, que vai sair mais conteúdo desse tipo, e deixa nos comentários um time que você queira ver por aqui, um jogo histórico talvez, ou a história de um jogador que eu possa contar. Então é isso, galera. Valeu, falou!